Nesse período de pandemia do novo coronavírus, aumentou assustadoramente a violência sofrida pelas pessoas idosas. Só para a gente ter uma ideia dessa triste realidade, em março foram registradas 3.000 denúncias pelo Disque 100. Em maio, esse número saltou para 17.000 denúncias. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, para falar um pouquinho sobre a violência contra as pessoas idosas, deputado, aumentou de uma forma assustadora, não é? Essa realidade triste que já é aí, que as pessoas idosas já sofrem violência, e esse número saltou de 3.000 em março para 17.000 em maio. É muito triste estarmos falando em um assunto como esse, não é? Claro que nós gostaríamos aqui de estar dizendo, olha, os cuidados dos idosos, aquilo que os idosos estão vivendo, os idosos todos passeando, os idosos todos felizes, sendo reconhecidos pelas suas famílias, acariciados, amados pelas suas famílias. Mas, infelizmente, temos essa triste realidade que você acaba de colocar aí, não é? O Disque 100 é um serviço hoje que está lá com a ministra Damares. E esse Disque 100, as pessoas ligam nele e fazem as suas denúncias, os maus tratos e assim por diante. E é muito difícil, inclusive, as pessoas terem coragem de fazer a denúncia. Se nós estamos falando que 17.000 pessoas em um mês denunciaram, imagine quantas outras foram agredidas, sofreram maus tratos e acabaram não fazendo isso. O Serviço Disque 100, eu tive a felicidade de ser o presidente da Comissão de Pessoas de Idosos, não é? E, inclusive, nesta época, nós acabamos o Disque 100, quando você ligava, então era Disque 1 para isso, Disque 2 para aquilo e tal. Nós conseguimos com que o Ministério fizesse com que o Disque 100 praticamente fosse o primeiro. É o segundo agora por causa da pandemia. Hoje, então, por exemplo, quando a pessoa sofre maus tratos, ela liga no 100 e ela automaticamente, lá na segunda opção, já é os maus tratos a denúncia que ela pode fazer de maus tratos. Por outro lado, eu, enquanto presidente da comissão, apresentei também o PL 7769, que inclui como gerontocídio no rol dos crimes hediondos. Porque não é possível alguém agredir um idoso, alguém fazer mal para o idoso. E, principalmente nesse momento de pandemia, como você acabou de falar, os idosos ficaram mais vulneráveis, porque o agressor ficou dentro de casa. Porque muitas vezes a pessoa mora numa pequena casa, lá está o idoso, os filhos saem para trabalhar, os netos saem para trabalhar, enfim, a família sai para trabalhar e fica muitas vezes o idoso sozinho. Mas, neste momento, os idosos as pessoas ficam dentro de casa. Portanto, o agressor fica dentro de casa. E nesse momento de irritabilidade, que, claro, não justifica isso, tá? Mas as pessoas mais agressivas acabam, lamentavelmente, agredindo os nossos idosos, o que é muito ruim. Deputado, Pergunta. agora, o que fazer para reduzir essa violência toda, hein? Na realidade, nós não conseguimos, o governo, e não se consegue colocar um policial dentro de cada casa para fazer um patrulhamento diário, como é que você está tratando seu idoso, ou como é que você está respeitando ou desrespeitando a pessoa idosa. O que precisa ter é exatamente a consciência das pessoas de como se trata um idoso. Isso é uma questão de valor humano. Isso é uma questão em que as pessoas precisam respeitar aqueles que trouxeram elas ao mundo, aqueles que trabalharam por elas, que deram a vida por elas e que não pode passar, nesse momento, por um processo de agressão. O idoso precisa de carinho, o idoso já sofre com as suas enfermidades, o idoso já sofre com as suas fraquezas. Agora, ele não pode psicologicamente e muitas vezes, não só verbalmente, mas fisicamente, ser agredido. Por isso que eu volto a dizer, nós temos que colocar no rol dos crimes hediondos, tá, o gerontocídio, porque as pessoas não podem ficar nesta condição de agredir o idoso, de maltratar o idoso, de fazer mal para o idoso. Isso é, além de um pecado, tem que ser um crime grave. Então, o que nós precisamos ter, e aí a mídia pode ajudar muito nisso, é exatamente conscientizar as pessoas do que representa o idoso, do carinho que essa pessoa precisa ter, do cuidado que essa pessoa precisa ter. Porque se nós não tivermos a consciência disso, a sociedade se conscientizar deste problema, nós, infelizmente, não vamos conseguir vencer essa batalha. Eu acho que o dia, por exemplo, quando nós temos aí o Dia Internacional para lembrar esta questão da violência contra as pessoas idosas, exatamente para que a mídia possa fazer aí o seu trabalho, para que possa haver um trabalho de conscientização daquilo que é a violência contra o idoso. Então, nós dependemos muito hoje, primeiro,
dos meios de comunicação para que possam divulgar, difundir esta questão, não é? E nós precisamos que as pessoas tenham consciência e saibam como tratar os seus idosos, respeitando, amando, conversando. Tudo que um idoso quer é um pouco de conversa, é um pouco de diálogo, pessoas para ouvi-los, não é? O idoso quer ser ouvido, mas ele também quer que as pessoas ouçam ele, até porque a experiência está aí. Tá? Existe um ditado que diz que quando você quiser ter experiência e ter sabedoria, traga um idoso para dentro da sua casa. É isso que nós precisamos. Então, é muito importante o dia de conscientização para as pessoas se conscientizarem do respeito, do valor e dos cuidados que precisam ter com seus idosos. Nós estamos conversando aqui no Palavra Aberta com o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, falando um pouquinho aí sobre a violência contra as pessoas idosas, especialmente aí nesse período de pandemia do novo coronavírus. Só para a gente ter uma ideia dessa triste realidade, em março foram registradas pelo Disque 100 3.000 denúncias de violência contra as pessoas idosas. Em abril, esse número já saltou para 8.000 denúncias e em maio, então, disparou. Já foram registradas em maio 17.000 denúncias de violência contra pessoas idosas e, como o deputado lembrou aí, muitas vítimas não conseguem ou não fazem mesmo a denúncia, ou seja, o número de pessoas agredidas é muito maior do que o registrado aí pelo Disque 100. E, deputado, a gente está falando aí, o senhor está enfatizando, falou aí sobre o Dia Mundial de Conscientização, com relação à violência contra as pessoas idosas. Lembramos que é dia 15 de junho, ou seja, a gente tem aí um mês todo de junho aí para lembrar e falar muito sobre esse assunto. Não é só o dia, é o mês e é o ano, né? Que as pessoas precisam lembrar. Todo dia de respeitar o seu idoso, de abraçar o seu idoso, de conversar com o seu idoso, não é? Claro que nesse momento de pandemia não pode também abraçar muito o idoso, não é? Quer dizer, porque você pode acabar trazendo o problema para ele. Esses dias eu estava conversando, Jaciane, com uma pessoa, e a pessoa dizia, minha mãe está muito angustiada, porque ela acha que se os netos vierem em casa, vão pegar a doença dela. E, na realidade, o que o idoso tem que entender é que os de fora é que podem trazer para ela o problema, não é? Certo. Então, não é o idoso que é o problema é os que vêm de fora, que muitas vezes não se cuidam, não usam máscara, entra em casa de sapato, com o sapato nos pés, entra sem lavar as mãos, sem se cuidar, sem fazer nenhuma higiene e muitas vezes se aproxima do idoso. Então, o idoso é muito mais vulnerável, porque ele está muito mais fragilizado. Então, eu quero aproveitar, você que está nos ouvindo aí, você que está assistindo aqui a TV Câmara, você que está ouvindo a Rádio Câmara, que cuide bem do seu idoso. Chegando em casa, tenha um cuidado especial com o seu idoso, não é? Mas eu não estou visitando, mas talvez, muitas vezes, você está morando com ele, você está com ele dentro de casa, ele não tem para onde ir. Não adianta você querer levar ele, leva para casa de um, leva para casa de outro. Tudo que o idoso quer é ficar no seu habitat, no seu lugar, não é? Não adianta a pessoa falar, mas eu vou levar ele para uma casa de repouso. O que o idoso quer é ficar com os seus, é ficar dentro da sua casa, não é? Essa é a maior alegria que o idoso pode ter. Deputado, só para a gente encerrar aqui a nossa conversa, então, o senhor acredita que o caminho mesmo para reduzir essa violência, o ideal seria acabar com essa violência contra os idosos, é realmente trabalhar a conscientização, fazer um trabalho educativo mesmo com as famílias? Sem dúvidas. É claro que, enquanto legisladores, nós propomos leis, criamos leis, não é? Para esse caso, por exemplo, como eu já disse, de você colocar no rol dos crimes hediondos, o gerontocídio, a violência contra o idoso. Agora, isso só não resolve, porque nós não queremos simplesmente que, depois do problema ter existido, que a lei venha punir a pessoa. Não, nós queremos que não exista o problema, para que não tenha necessidade de se usar a lei. Porque tudo que o idoso quer, eu volto a dizer, e vou repetir, não quero me tornar cansativo nisso, é o respeito, é o diálogo, é o carinho, não é? É o reconhecimento. Nenhum idoso quer reconhecimento, não é? Mas as pessoas, elas precisam reconhecer o trabalho desses idosos, o trabalho daqueles que deram a vida por si, que trabalharam por si, que criaram cada pessoa, as mães que geraram, as avós e assim por diante, que geraram as mães que hoje são os avós, não é? Então, o idoso é muito vulnerável. Respeite o idoso. Vamos criar leis, sim,
mas vamos lembrar a cada dia que o idoso merece respeito, que o idoso merece carinho, que o idoso merece aconchego. E é isso que nós precisamos fazer a cada dia. Mas eu ainda sonho com um Brasil melhor, um Brasil que cuide mais dos seus idosos, porque nós estamos crescendo muito o número de idosos. Estamos, em 2050, portanto, daqui 30 anos, nós já teremos um terço da população idosa. Portanto, teremos aí 70, 80 milhões de idosos. Então, saiba que você também vai se tornar um idoso. E aquilo que nós plantarmos é aquilo que nós vamos colher. É a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar é o que ele vai colher. Só que a colheita é muito maior em termos de números. Então, respeite o seu idoso hoje para você ter respeito no amanhã, você que é mais jovem. Tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação, as suas informações, suas palavras aqui no Palavra Aberta. Muito obrigado, felicidades a todos vocês e vamos, se Deus quiser, viver um Brasil melhor, respeitando os nossos idosos. A pandemia vai passar, o Brasil é maior que a crise e tudo vai voltar ao normal, mas respeitando os nossos idosos e respeitando todas as pessoas como seres humanos. Felicidades a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, falando um pouco aqui sobre a violência contra as pessoas idosas. A gente fica por aqui e até a próxima.